Fala, galera do YouTube! Então, gente, continuando aqui o nosso conteúdo sobre análise combinatória, vamos falar agora de combinações simples. Veja que combinações simples também tem uma fórmula, assim como arranjo simples, porque a combinação ela é muito parecida com arranjo. O que significa? O que nós vamos fazer em combinações? Nós vamos agrupar, né, um conjunto de elementos, formar agrupamentos de elementos dentro de um conjunto maior de elementos. É isso? Assim como é feito no arranjo. Só que tem uma diferença, né? O arranjo, quando você está fazendo arranjo, a ordem dos elementos altera o agrupamento. Por exemplo, naquele vídeo anterior, nós falamos de um arranjo de... Tinha 10 alunos para disputando 2 cargos, de presidente e de vice-presidente. Vamos supor que Maria e José eram 2 desses 10 alunos que estavam disputando. Então, se eu combinar Maria com José, colocando Maria para presidente, José para vice-presidente, vai ser diferente, um agrupamento diferente, se eu colocar José como presidente e Maria como vice-presidente. Embora sejam as mesmas pessoas, mas estão em cargos diferentes. Então, quando a ordem que você coloca os elementos altera o agrupamento, diferencia um agrupamento do outro, nós chamamos isso de arranjo. Quando essa ordem não importa, não altera o agrupamento, nós chamamos isso de combinação. E é por isso que a combinação, a fórmula da combinação, embora seja muito parecida com a do arranjo, ela tem esse K aqui no final, ó, que é justamente para eliminar as repetições. Aquelas repetições que vão acontecer. Maria, José, José e Maria. Se fosse uma combinação, seria uma repetição. E aí ia ser eliminado por esse K. Né? Vamos entender melhor combinação aqui no exemplo. Então, nós temos 2 exercícios, o 9 e o 10, para falarmos de combinação. No 9, diz assim, ó, de quantos modos distintos Lucas pode escolher 4 entre 9 camisas que possui para levar para uma viagem. Ó, isso aqui tá na cara que é uma combinação. Por quê? Porque tem 9 camisas, ele vai escolher 4 dessas 9. Vamos dizer que ele tem uma azul, uma vermelha, uma amarela, uma roxa, uma preta. Se ele escolher, por exemplo, primeiro uma azul, depois uma amarela, depois uma verde, depois uma rosa, por exemplo. Se ele escolher essas aqui nessa ordem. Agora, em outra escolha dele, ele escolher o contrário. Rosa, verde, amarelo, azul. Vai mudar o agrupamento? Não, porque são as mesmas camisas. São as mesmas camisas. A ordem que ele pega as camisas não vai alterar o agrupamento. Vão ser as mesmas camisas. Então, nesse caso, quando a ordem não altera o agrupamento, nós chamamos de combinação. Então, vamos identificar N e K. Quem é N? É a quantidade total de camisas que ele tem, que é 9. Ó. Tem 9 camisas, então N é 9. E quem é K? É a quantidade de camisas que ele vai escolher. Quantas camisas ele vai escolher? Vai escolher 4. Então, K é 4. Pronto, agora é só usar a fórmula. Então, vai ficar assim, ó. C 9,4 é igual 9 fatorial sobre 9 menos 4 fatorial, 4 fatorial. E agora a gente vai usar aquele mesmo artifício, né? Vamos subtrair primeiro, para ver quanto é que vai dar aqui, para poder ver como vai fatorar em cima. Então vai ficar 9 menos 4, 5 fatorial. Né? Como 5 é maior do que 4, aí já vou distribuir aqui o 4. Ó. 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o 9 eu vou fatorar só até chegar no 5. Então, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Pronto. Aí, ó, cancelou aqui. Quem sobrou? Sobrou essa multiplicação dividido por essa. É claro que você vai fazer a divisão antes de multiplicar, né? Então, vamos dividir primeiro. Ó, por exemplo, 9 dividido por 3 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Aí você, ó, eliminou tudo aqui, só ficou 1 embaixo, que não importa. Agora só multiplica o que sobrou, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 7, 42. 42 vezes 3, 126. Então, ele pode escolher
4 dentre as 9 camisas de 126 formas diferentes, ok? Então pronto, essa é a resposta da 9ª. Vamos para a 10ª. Um curso de idiomas oferece turmas para inglês, espanhol, alemão, italiano e japonês. A pergunta é, de quantas formas um aluno poderá se matricular em 3 cursos, incluindo obrigatoriamente o inglês? Então, veja bem, mais um problema de combinação, não é arranjo, por quê? Vamos entender. São 5 cursos, inglês, espanhol, alemão, italiano e japonês. Ele vai escolher 3. Se ele escolher primeiro japonês, depois italiano e depois alemão, é uma escolha. Mas se ele escolher de outro jeito, alemão, italiano e japonês, primeiro alemão, segundo italiano, terceiro japonês, vai mudar o agrupamento? Não, porque são os mesmos 3 cursos que ele escolheu. A ordem que ele escolhe os cursos não altera o agrupamento. Por isso é combinação. Ok, agora vamos ver aqui o nosso problema. Ele vai escolher 3 cursos, mas só que incluindo obrigatoriamente o inglês, ou seja, o de inglês ele já escolheu. Ele é obrigado a escolher de inglês. Então, na verdade, ele não vai escolher 3 cursos. Ele só vai escolher 2. Porque inglês vai estar em todas as combinações, vai ter o inglês, né? Então, ele só vai escolher 2. Quantas opções ele tem para escolher 2? 4, porque o inglês ele já escolheu. Então, sobrou espanhol, alemão, italiano e japonês. Então, o valor de N é 4. E quantos cursos ele vai escolher desses 4? 2. Por quê? Porque ele já escolheu de inglês, obrigatoriamente, só sobrou 2 para ele escolher. Então, combinação 4,2. Aí é só usar a fórmula. C4,2 é igual a 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Aí 4 menos 2 dá 2 fatorial. O outro 2 fatorial a gente fatora, 2 vezes 1. E o 4 fatorial fatora até chegar no 2, né? 4 vezes 3 vezes 2. Chegou no 2, cancela aqui, ó. Sobrou o quê? 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1. Como é que as contas são pequenas? Aí tanto faz, pode dividir primeiro ou por último, tanto faz, porque são pequenas, ó. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. Aí ficou o quê? 12 dividido por 2. Quanto é 2 dividido por 2? 6. Então ele pode escolher os 3 cursos, incluindo obrigatoriamente o inglês, dentro desses 5 possíveis, de 6 formas diferentes, certo? Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, né, dessa aula, você não esquece de deixar o like. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que nós possamos ter mais aulas bacanas como esta, porque a matemática é linda, meu povo! Tchau, tchau!